Desembargadora Inês Mello, a quem eu cumprimento os ilustres membros da mesa, senhoras e senhores, boa tarde. Eu prometo não me alongar muito, quero aqui deixar um abraço à doutora Thaís, ao desembargador Luciano, que tão gentis compareceram. E eu gostaria de fazer aqui um pouco de uma abordagem panorâmica de alguns temas que eu acho muito interessantes de falarmos a respeito do governo eletrônico, a respeito da compatibilização, da transparência com a tecnologia. O doutor Luiz, ele mencionou um caso interessante da Estônia, né, nos países mais modernos e mais tecnológicos do mundo no aspecto do governo eletrônico, ó, processo eletrônico, tudo eletrônico, mas ao mesmo tempo que é um país muito eletrônico, foi um país que sofreu um grande ataque da Rússia em 2007, numa guerra lá que eles tiveram, no entreveiro diplomático que, segundo consta, a Rússia teria feito um grande ataque de computadores, né, de sobrecarga aos computadores da Estônia, e o país ficou fora do ar durante alguns dias, né? Esse ataque foi tão grave que alguns autores entenderam que foi a primeira guerra mundial cibernética. E a discussão, os efeitos que se tiveram a partir desse ataque foram tão grandes que um grupo ligado à OTAN, um grupo de pesquisadores, criou um manual de guerra cibernética, o manual de Tallinn, né? A capital da Estônia, Tallinn. Então eles fizeram um manual de como se deve ser eticamente um conflito nesse mundo digital. Em relação assim, a alguns pontos específicos que eu gostaria de tratar com as senhoras e os senhores, o primeiro deles diz em relação à investigação em fontes abertas. Investigação de fontes abertas é utilizar todo aquele conteúdo que é fornecido de forma aberta na internet, seja por meio de redes sociais, seja por meio de portais da transparência ou de sites abertos, para servir como prova ou até, de certa forma, permitir uma fiscalização pública. Isso é muito interessante quando a gente faz uma correlação com um tema que é de muito carinho da desembargadora Inês, a Lei de Improbidade Administrativa, lá que no seu artigo 13 estabelece, né, que os agentes públicos, né, no seu parágrafo 2º, que anualmente eles devem atualizar a sua declaração de bens. Mas se você tem um agente público que está atuando de forma errada, o que quase não acontece no nosso país, alguma coisa errada, ou então que ele tenha tido sinais externos de riqueza, muitas vezes você vai ter a possibilidade de encontrar isso em redes sociais. Então você pode verificar, você pode comprovar a corrupção, você pode comprovar o crescimento exacerbado patrimonial de um político ou de um agente público pelas redes sociais. Então, aquele vereador de uma determinada cidade que tinha um vencimento de 2, 3 mil reais, ele está anunciando na OLX, uma plataforma gratuita e aberta, um carro de 200 mil reais. Então nós temos aqui ao menos um indício de um crescimento patrimonial um tanto quanto bizarro. E é interessante mostrar que essas provas têm ampla validade jurídica por vários fundamentos. O primeiro delas, normalmente essas provas são produzidas pelo próprio investigado, pelo próprio réu da ação. Quando se produz esse conteúdo, não há uma expectativa de privacidade. Então, doutor Luiz, talvez seja um fundamento aí que diz respeito àquela questão do monitoramento dos automóveis, né? Quer dizer, se você está andando num automóvel e é multado por uma câmera, a pessoa que está numa via pública não tem uma expectativa de privacidade. Então talvez aí seja um fundamento aí para se garantir a licitude dessa conduta. É importante também comentar que cada vez mais os governos, principalmente o governo federal, se preocupa em ter dados abertos, até por causa da influência forte da Lei de Acesso à Informação, né? Veja que o governo federal ele tem um decreto de dados abertos, o decreto 877 de 2016, que ele estabelece aí a possibilidade, o dever do governo ter dados abertos, dados que possam ser visualizados de forma fácil por qualquer pessoa e, mais importante, por qualquer programa de computador.
A grande pergunta é, seria importante para a sociedade fiscalizar os atos administrativos por meio de programas de computador? O que as senhoras e senhores acham disso? Ou seria, digamos assim, um exagero nós termos robôs e algoritmos toda hora olhando os sites para verificar se se aquilo que os candidatos, melhor dizendo, que os políticos e os administradores estão fazendo efetivamente estão de acordo com a administração pública? Eu acho muito interessante mencionar aqui a Operação Serenata de Amor, né? Não sei se vocês já viram falar. É uma iniciativa muito interessante, uma iniciativa de um grupo, que ela foi inspirada num caso famoso da Suécia, né? O famoso caso Toblerone, né? Como, né? Nós abrasileiramos para o Serenata de Amor. Nenhuma propaganda aqui. Porque nesse caso Toblerone, um caso famoso que ocorreu na Suécia, no início dos anos 90, a ministra do Trabalho da época confessou que utilizava o cartão corporativo para comprar itens pessoais, dentre eles barras do chocolate Toblerone. E essa operação Serenata de Amor, com esse nome assim tão criativo, o que se buscou fazer? Se buscou analisar os dados abertos dos gastos dos nossos políticos e candidatos. Dos nossos políticos, né? Porque os nossos políticos, ele tem lá o CEAP, a cota para exercício da atividade parlamentar. Ou seja, com isso, se é possível analisar de forma automatizada todos os gastos que os nossos políticos têm e como eles estão justificando. Por exemplo, pegando aqui os exemplos que a operação fez, né, 2 deputados já pediram reembolso de 13 refeições feitas no mesmo dia. Né, que festa. Um deputado foi reembolsado por bebida alcoólica em Las Vegas. Não me perguntem como. 30 tanques de gasolina completos foram gastos por um deputado durante um mês. 219 deputados costumam usar o valor máximo permitido mensalmente, que parece que é R$44 mil. Então, quer dizer, se tem R$44 mil para essa cota, e essa cota precisa ser justificada, esse programa, o Serenata de Amor, e assim como o programa dele que acompanha essas análises, o Jarbas, né, outro nome também muito interessante, né, eles analisam esses gastos e justamente sinalizam aquilo que foge da realidade. E veja, seria interessante que todas as esferas da administração pública tivessem dados abertos, dados que pudessem ser não só dados abertos, né? Porque dados abertos às vezes eles fornecem arquivos PDF grandes e pesados que muitas vezes não conseguem ser analisados por programas de computador. Seria interessante que esses dados fossem fornecidos em formatos que pudessem ser lidos por programas de computador. Então veja, se a Operação Serenata de Amor já descobriu tantas coisas incríveis e assustadoras, o quanto ela não descobriria se fosse implantada numa esfera nacional? Eu vejo que a gente descobriria coisas assim incríveis e assustadoras. Por isso que eu vejo que muitos administradores públicos têm certa resistência em deixar os seus dados, além de públicos, né, atender a lei de transparência, eles fornecerem um formato que seja interoperável. Eu acho interessante também mencionar que a medida provisória 896 de 2016, essa medida provisória é de setembro, ela procurou, ao mesmo tempo que tornar menos burocráticos os procedimentos licitatórios da lei de licitação, da lei de pregão, da lei de PPP, da lei do regime diferenciado de contratação, ela procurou também tornar esses dados mais acessíveis, né? Porque dispensando a publicação desses editais no Diário Oficial, nos jornais de grande circulação, passou-se a exigir que fossem disponibilizados pela internet. E pela internet é mais fácil de analisar, de fiscalizar e de encontrar essas informações. Porque muitas vezes você tinha que ir até o órgão público, era um setor escondido, numa sala oculta. Não, agora isso precisa ser na internet. Eu não sei se eu fui muito dramático, desembargadora, mas me perdoe se eu fui muito dramático. Mas é basicamente isso. Advogado é um pouco dramático, né? Nesse sentido. Outras coisas que eu acho interessante também comentar
que também foi citado, é a questão da internet das coisas. Na internet das coisas, eu tenho a possibilidade de ter dispositivos computacionais em aparelhos que normalmente nós não temos isso, como, por exemplo, portas, né? Portas que ficam digitais e automáticas, câmeras de vídeo que podem ser controladas remotamente, ou então dispositivos que controlam a temperatura. O grande problema, né, um dos grandes problemas, é que quanto mais a gente informatiza equipamentos, né, quanto mais você coloca computador em alguma coisa, mais você dá margem para essa coisa ser invadida. Porque quando você coloca, por exemplo, você compra uma câmera digital na AliExpress, uma câmera digital na AliExpress, para você poder acessar a sua câmera pela internet, pelo aplicativo, isso é maravilhoso, isso é sensacional. O que as pessoas não percebem é várias coisas. Em primeiro lugar, essa senha padrão que vem é uma senha que você não modifica. Então, se eu souber qual é o seu dispositivo e qual é a sua senha padrão, eu posso acessar a sua câmera remotamente. Essas câmeras, esses dispositivos, eles têm uma capacidade computacional pequena. Então, eles não têm segurança. Então, é muito fácil invadi-los. Uma das maiores redes de computadores zumbis do mundo, chamada Mirai, e rede de computador zumbi é como se fosse um grupo de computadores que são utilizados para fazer ataques, como tirar sites do ar, né? Chamado ataque de negação de serviço. Essa rede Mirai, ela foi tirada do ar um tempo atrás. Ela tinha, entre computadores, celulares e câmeras de casa, 1 milhão de computadores. De repente, aquela câmera que você compra na sua casa, que você não mudou senha, que não mudou nada, ela podia estar com um programa espião, não só espionando o seu conteúdo, mas sendo usado para fazer ataques. Outra situação sobre a internet das coisas que eu acho interessante, imaginem o seguinte, basicamente as casas e residências hoje em dia, por causa da insegurança, tem câmeras, né? Câmeras na portaria, câmeras na entrada. Seria interessante a gente pensar num grande programa público do governo municipal, por exemplo, dar descontos no IPTU para os imóveis que tivessem uma câmera? Então, se de repente houve um assalto, alguma coisa, ficaria-se mais fácil de localizar aquele assalto, aquele ataque, né? O poder público poder ter acesso àquilo. E aí vem a questão jurídica. Para o poder público poder ter acesso àquele conteúdo da câmera, haveria necessidade de ordem judicial? Afinal de contas, são dados armazenados numa câmera que é um computador de terceiro, né, que poderia dar margem a isso. E o que a gente percebe, né, além de, se eu tenho um dispositivo de internet das coisas, eu não tenho apenas um dispositivo que pode ser invadido. Eu penso ainda de uma outra maneira. Eu penso de um dispositivo que pode servir como prova. Tem um caso famoso que é muito citado em eventos, né? Muita gente sabe que tem essas pulseiras, né, que controla quantos passos você deu, né, para você se sentir humilhado, né? Você tem que estar 10 mil passos por dia. Você vê, poxa, eu dei 2 mil passos e vou andar de escada rolante para ver se trapaceia. Então o que acontece? Todo mundo tem esse dispositivo, e esse dispositivo, inclusive, ele controla os seus batimentos cardíacos e sincroniza na nuvem do programa. E aí você pode pensar diversos problemas de privacidade, de intimidade, né, de empresas que estão controlando a sua vida. Mas a abordagem que eu quero falar tem a ver com prova. Um caso famoso foi o seguinte: uma determinada mulher, uma moça, foi passar a noite na casa do seu patrão. Era uma questão de viagem, nada assim, né? Era cada um no seu quarto e tal. Ela no dia seguinte aparece na delegacia, pálida, triste, desesperada, falando que durante a noite, por volta da meia-noite, enquanto ela estava dormindo, o chefe entrou no seu quarto e tentou estuprá-la. E o interessante é que foram fazer exame de corpo de delito, não encontraram nada, alguma coisa de arranhão e tal, não conseguiram localizar a pulseira que ela dormia. Então o que o delegado de polícia fez? Ele tentou localizar pela nuvem aonde estava a pulseira. Ele basicamente localizou fisicamente, né? Ela está no lugar tal pelo GPS. Mas o mais interessante é o seguinte: a moça ela alegou que a tentativa de estupro foi por volta da meia-noite. E pela pulseira que se sincronizou na nuvem, o batimento cardíaco dela era de 60 e tantos. Então, quer dizer, para uma pessoa que sofreu ameaça, não estava condizendo. Era incompatível. E a partir do momento que ela foi confrontada com essa informação, ela voltou atrás. Falou que a intenção dela era prejudicar o seu chefe.
Então a gente percebe o seguinte: quanto mais nós tivermos equipamentos eletrônicos na nossa sociedade, nas nossas ruas, mais vamos ter insegurança, porque esses equipamentos podem ser invadidos, mas por outro lado nós vamos ter aí mais possibilidades probatórias, né? Talvez aí no futuro a prova testemunhal não seja inútil, porque vai ter computador em tudo. Outro assunto também que eu acho interessante da gente comentar diz respeito sobre um assunto também que eu acho muito interessante, a Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD, essa lei então que ela é muito polêmica, né? É uma lei que foi aprovada em agosto do ano passado, e essa lei ela era 13.709 de 2018. Pelo impacto que ela vai trazer na sociedade, ela tem um prazo de vacatio legis de 2 anos. 2 anos porque ela exige que a sociedade, que as empresas, que os órgãos públicos se adequem a seus ditames e que saibam efetivamente como armazenar, tratar, guardar e respeitar os dados pessoais dos contribuintes, dos servidores, de todo mundo, das pessoas naturais. Mas uma grande questão que é importante comentar, e tem a ver justamente com esse fórum, é como você vai compatibilizar a necessidade de guardar e proteger dados pessoais, que a LGPD exige, com a necessidade de divulgar dados pessoais que têm interesse público da Lei de Acesso à Informação. Eu tenho que divulgar alguma coisa, mas eu tenho que proteger outra. Então, por exemplo, eu vou divulgar os vencimentos dos servidores. Será que eu vou poder divulgar o nome dele, a matrícula e a remuneração? Será que eu não tenho que proteger algum dado pessoal dele aí? E se eu for divulgar a remuneração, eu devo divulgar a remuneração com todas as suas parcelas? Então, por exemplo, eu não estaria ofendendo a proteção da privacidade, da intimidade, dos dados pessoais de um servidor quando eu divulgo que ele tem descontos médicos? Há interesse público nessa divulgação? Então eu vejo que é um dos pontos mais importantes para ser aplicados na esfera pública, né? A gente pode também pensar na questão do processo, né? Se você tem um processo em que pelo princípio da publicidade, como regra geral, a publicação dos atos processuais no Diário da Justiça, como é que você fica a divulgar a publicação com o nome do advogado e seu número do AB? Porque o número do AB é um dado pessoal. A sua inscrição no AB é um dado pessoal. Essa forma de divulgação, ela deve continuar ou a gente deve ponderar de alguma maneira? Isso também precisa ser pensado. Uma outra coisa que eu acho também muito importante da gente comentar diz respeito às sanções da lei de improbidade. Da lei da LGPD. A LGPD, no seu artigo 52, ela tem um rol de sanções, né, que vai desde a advertência, a mais branda, até a proibição e a paralisação da coleta de dados, do tratamento de dados. Mas é importante mencionar que uma dessas sanções não se aplica especificamente ao poder público de respeito à multa. A multa não se aplica. Por outro lado, e aqui eu cito a inteligência do meu querido amigo, o professor Fernando Tasso, o juiz de São Paulo, que esteve semana passada palestrando sobre esse tema na PGE, lá do meu amigo Rodrigo Valadão, um evento sensacional, e ele lembrou algo muito interessante, que além dessas sanções do artigo 52 da LGPD, sanções que vão ser, ou que podem ser impostas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que seria de certa forma eu diria uma agência reguladora da proteção de dados, mal aqui comparando, mas há a possibilidade de impor aí as sanções da Lei de Improbidade Administrativa. Então, de repente, se eu tenho um administrador público que permite que os dados pessoais dos cidadãos sejam vazados ou utilizados para fins espúrios, eu vejo que de repente seria possível impor aí, de repente, uma sanção do artigo 11, violação de algum princípio da administração pública, se a gente pudesse compatibilizar. E é importante falar que quando se fala em proteção de dados pessoais, na legislação de proteção de dados pessoais, não implica apenas na proteção dos dados
pela LGPD. Nós temos aqui várias leis que tratam dados pessoais de acordo com a relação que esteja existente. Se for, por exemplo, uma relação consumerista, você vai aplicar a lei do cadastro positivo, o CDC. No caso da administração pública, a lei de acesso à informação, as normas de responsabilidade civil da fazenda pública. E também eu acho interessante comentar aqui que se você vai ter também no poder público questões envolvendo decisões automatizadas, né? Então de repente você vai ter aí a possibilidade de decisões automatizadas na esfera da administração pública, né, para verificação se aquele particular faz jus a um determinado direito ou se faz jus a uma determinada benesse. O artigo 20 da LGPD estabelece aqui um direito desse titular, no nosso caso aqui o cidadão, de rever essa decisão. Mas eu acho interessante levar em consideração, quando você tem uma decisão automatizada, uma decisão criada por um programa de computador, uma regra que quem me chamou a atenção foi o nosso professor, né, porque de certa forma ele foi o professor de todos nós, o desembargador Gessé Torres. Ele mencionando, conversando com ele sobre esse artigo, ele falou que a gente tem que levar em consideração o artigo 20 da LINDB, que estabelece aí o consequencialismo. Quando se pensa numa decisão, tem que se pensar também nos efeitos dela. Sim. Não adianta a gente pensar nas probabilidades, né, dos algoritmos, dos pesos, não. O que essa decisão automatizada pode trazer de prejuízo para a administração pública e para o administrado? E talvez aí, nesse caso específico desse consequencialismo, pesar aí de até que momento, até que parte a supremacia do interesse público deve ou não prevalecer. E para não cansá-los, eu teria só 2 pequenos pontos, desembargadora, que eu gostaria de comentar em relação aos smart contracts, né? Se eu tenho aqui os smart contracts, eu interpretaria como contratos com cláusulas que são autoexecutáveis por causa da tecnologia. Então, por exemplo, você se cadastra num curso. Olha, você pode assistir o curso 3 vezes. Ok. Se você tenta assistir o curso 4ª vez, ele trava. Olha, você não pode. E eu tenho uma cláusula que ela é autoexecutável. Então eu vejo que o smart contract está especificamente ligado com cláusulas que eu posso, pela tecnologia, aplicá-la automaticamente. Mas eu penso o seguinte: a administração pública ela pode estar num contrato em que tem essas smart contracts. A supremacia da administração pública, né, as prerrogativas e garantias contratuais da administração pública seriam compatíveis com os smart contracts. Imagine eu celebrar um contrato com a administração pública de uma locação. A locação termina no dia tal. Quando dá o dia tal, eu tenho nas portas do imóvel uma fechadura eletrônica. Deu 1h da manhã do dia tal, do dia seguinte ao término do contrato. As portas ficam todas travadas. E para não correr o risco de prender ninguém, eu tenho um detector de movimento dentro do imóvel. Então eu penso, olha, se não tem ninguém no imóvel e já deu aquela hora tal, então bloqueie a porta para ninguém entrar. Isso seria possível na administração pública, em que você tem aí o princípio da continuidade do serviço público? Como a gente vai poder compatibilizar essas situações? Eu não sei se eu viajei muito, desembargador. E para terminar mesmo, para não cansá-los, eu gostaria só de falar um pouquinho do blockchain, um assunto que foi tão comentado aqui. Até eu tenho aqui uma grande professora sobre esse assunto, a juíza Renata Baião, de São Paulo, é uma das grandes autoridades nesse assunto, porque o blockchain nada mais é do que você terceirizar a atividade de certificação para um grupo que vai resolver por consenso. Não sei se o meu conceito assim foi. Agora, será que a gente pode aplicar, por exemplo, para algumas situações em que nossa vida está eminentemente formal, como, por exemplo, os cartórios? Será que eu posso ter autenticação de documentos pela blockchain, que até de certa forma seria até mais barato e até mais seguro? Será que os juízes aceitariam documentos autenticados pela blockchain? E eu acho interessante que o blockchain não dá margem apenas para questões de autenticação de documentos, até plataformas de soluções de disputa distribuída, em que eu tenho um grupo de árbitros que decide por meio da blockchain.
ou seja, uma justiça, entre aspas, privada, tem até um site sobre isso, o Cleros, que atua dessa maneira. E até talvez eu tenha aqui a possibilidade da blockchain ela acabar com a certificação digital. Para que eu vou ter uma certificação digital que é, digamos assim, uma documentação que ela é autenticada por uma empresa única, se eu poderia ter uma certificação que é autenticada por um grupo por meio do consenso? E se há uma distribuição dessa análise, eu poderia ter até, de repente, um valor mais baixo para essa atividade de certificação. Desembargadora, senhoras e senhores, eu não sei se eu viajei muito, mas eu procurei aqui trazer algumas análises e até algumas inquietações sobre o quanto a tecnologia, embora ela tenha seus problemas e tenha até os seus defeitos, ela pode muito contribuir para a cidadania e para a transparência pública e para que nós todos, como cidadãos, como operadores do direito, possamos aí fiscalizar o poder público. Obrigado.